Olá pessoal, está começando agora mais uma conversa periódica. Você já reparou como a gente usa a palavra ácido no nosso dia a dia? Por exemplo, algumas frutas que a gente consome, como o suco de limão, ele é o quê? Ácido. E os ambientalistas vivem nos alertando sobre a tal chuva ácida. E até os meus amigos, outro dia, conversando sobre futebol, falaram assim: ô Gil, você está muito ácido nos seus comentários. Mas o quê? Eu sou assim, eu falei pra eles. O que eu fiz? Dei um antiácido pra eles e continuei criticando meu time. Hein? Chego aqui no programa, qual é o tema? Ácido. Mas quem vai tirar todas essas minhas dúvidas sobre o ácido vai ser a Lilian Dias, que é pesquisadora do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral. Tudo bem, Lilian? Olá. Obrigado por ter vindo. Fica à vontade. Lilian, diz uma coisa. Quimicamente falando, o que é ácido? As substâncias inorgânicas, elas são divididas em 4 grupos chamadas funções inorgânicas. E são elas os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E os ácidos, segundo Arrhenius, lá em 1887, são substâncias que em solução aquosa liberam íons H+, íons hidrogênio, e aumentando então a concentração desses íons na água. Lilian, olha, eu confesso que eu ainda continuei meio boiando, e ainda mais com o e-mail que a gente recebeu aqui no programa, de um sujeito chamado Otávio, que se intitula O Alquimista. Eu vou ler aqui para você o e-mail dele. Com esse elemento, aí ele bota um desenho aqui, tipo uma pirâmide com uma cruzinha embaixo. Com esse elemento aqui temos um ácido que corrói papel, madeira e algodão. Mas mesmo assim, é um ácido importante na petroquímica e na indústria. Gil, os alquimistas, eles usavam símbolos para representar os elementos químicos. E esse símbolo aí, ele representa o elemento químico enxofre, que é um constituinte, faz parte da estrutura do ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é que tem essas propriedades que ele descreve aí na mensagem. Mas agora eu fiquei intrigado. As pessoas se entendiam com esses símbolos todos antigamente? Não. A química foi evoluindo, né, e os químicos começaram a fazer uma ordenação sistemática de acordo com as propriedades químicas e físicas dos elementos, de modo que os elementos conhecidos eram dispostos numa tabela segundo o seu número atômico. Essa tabela é composta de colunas e de linhas denominadas períodos. Nessa tabela já não se usavam os símbolos e sim letras que representavam o elemento a partir do seu nome em latim. Então você usa uma letra só, como no caso do nitrogênio, do hidrogênio, você usa o H, o N, como você também no caso do sódio, que é o nátrium, você tem que usar Na para diferenciar. E nessa tabela, ela, por essa ordenação por número atômico, era possível prever a propriedade de um elemento que ainda não era conhecido. E essa tabela, então, é a que se conhece hoje em dia como a tabela periódica dos elementos, que é uma ferramenta essencial para o químico. Eu devo confessar para você que eu era super curioso em química, eu gostava, só que eu não entendia muito bem. Depois eu fui melhorando ao longo do tempo. Mas como é que foi para você a descoberta da química? Como é que a química entrou na sua vida? Quando eu era garota, o ensino médio ainda era dividido em clássico e científico, né? O clássico era para as profissões que eram da área de humana, e o científico era para quem ia fazer uma profissão na área tecnológica. E eu só sabia isso, que eu não queria fazer clássico. E comecei a fazer o científico. Quando foi na época de escolher a profissão, eu tinha dúvidas, não tinha muita certeza, porém eu tinha 2 primos que eu admirava muito. Um deles era químico industrial e engenheiro químico, e o outro era engenheiro químico. E por conta dessa admiração, eu acabei fazendo a escolha pela química. Vem cá, é verdade ou mentira essa história que a gente ouve de que dentro dos refrigerantes a gente encontra ácido? Mas antes de você responder, eu quero saber o que o povo acha. Eu acho que é verdade mesmo. É verdade, não é? Verdade. E aí, Lilian?
é verdade ou mentira que a gente bebe ácido? É verdade. Olha. Aquelas bolinhas que a gente gosta tanto no refrigerante, aquelas bolinhas são gás carbônico, que em contato com a água forma o ácido carbônico. Olha. E em alguns refrigerantes eles também utilizam o ácido fosfórico como aditivo. Então é verdade. Caramba, eu jurava que essa era lenda urbana. Não, é verdade. É, vivendo e aprendendo. Vamos conhecer agora 5 fatos sobre os ácidos. Vocês sabiam que o ácido nítrico, depois do ácido sulfúrico, é o mais fabricado e consumido na indústria e é usado na fabricação de explosivos? O ácido clorídrico é encontrado no suco gástrico, que ajuda no processo digestivo humano. O ácido fosfórico tem grande aplicação como fertilizantes na agricultura. O ácido fluorídrico tem a particularidade de corroer vidro e, por isso, deve ser guardado em frascos de polietileno. Na chuva ácida, entre outros ácidos, encontramos o ácido sulfuroso. Nina, você gostaria de acrescentar algum comentário? É imprescindível para manipular qualquer substância, né? Você tem que usar os equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs. Mas no caso do ácido fluorídrico especificamente, tem que haver um cuidado muito grande, porque ele não só ataca o vidro, mas se ele cai na pele de uma pessoa, ele não dói na hora, mas ele vai penetrando a pele e vai atacar o tecido ósseo. Nossa. E provoca graves problemas no osso e gera muita dor. Esse aqui é uma aguinha? Eu aceito. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção, na verdade, nesse nosso quadro, foi o fato das nomenclaturas. Que, por exemplo, a gente ouviu aí, a gente já tinha falado até dele, né? Do ácido sulfúrico. Mas aí também ele aparece como sulfuroso. Afinal de contas, como é que se dá essa nomenclatura dos ácidos? Olha, os ácidos eles se dividem em 2 grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não possuem um átomo de oxigênio na sua estrutura. Essa nomenclatura usa o sufixo hídrico, e então você tem o ácido clorídrico, nós vimos o ácido fluorídrico, iodídrico. Agora, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, no caso da nomenclatura oxiácido, é porque tem oxigênio no meio, é isso? Exatamente. Os oxiácidos são ácidos que possuem um ou mais átomos de oxigênio na sua estrutura. Mas o que determina que ele vai terminar com o sufixo ico ou oso? O elemento possui 2 estados de oxidação, no caso do enxofre. Então, no maior estado de oxidação, você usa o sufixo ico. Para os menores estados de oxidação, você usa o sufixo oso. Então, o nosso exemplo, o ácido sulfúrico sulfuroso, nítrico nitroso. Mas não existe o caso onde o elemento pode ter mais de 2 estados de oxidação? Pode, perfeitamente. E nesse caso até eu trouxe uma tabela para poder mostrar melhor esse caso e a nomenclatura que é mais particular. Opa, então vou pedir aqui a ajuda do meu arquivo amigo. No caso, por exemplo, do cloro, ele forma 4 oxiácidos. Você usa um prefixo per e o sufixo ico para o maior número de oxidação do cloro, que é mais 7. Depois você vem baixando, então fica ácido perclórico, depois o ácido clórico, que é o número de oxidação mais 5. Depois você usa o cloroso para o mais 3 e para o menor número de oxidação você usa o prefixo hipo e o sufixo oso. Então fica ácido hipocloroso. Muito legal. Agora, antes da gente dar seguimento aqui na nossa entrevista, eu quero dar mais uma dica do nosso programa, na nossa Sessão Ebulição. Eles não acreditavam nos alertas sobre a poluição. Agora, enquanto esperam algo para refrescar seus ânimos, eles terão que lidar com chuva ácida, um suspense que cai do céu. Medo desse filme, viu, Lilian?
Olha, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas explicações, tá? Valeu. Obrigado por ter disponibilizado no seu tempo para vir aqui. Ok. E para você que está nos assistindo, você já sabe, se alguém sabe que seus comentários estão muito ácidos, você para e pergunta assim, escuta, mas estão hidrácidos ou oxiácidos? Te vejo no próximo programa. Tchau!